Muito bem, senhoras e senhores, mais uma semana, mais um episódio de The Last of Us foi ao ar e agora, como de costume, a gente vem aqui fazer a nossa análise do episódio da semana. Episódio esse intitulado dessa vez de The Path, o Caminho, que mais uma vez é um episódio com o título de uma música que toca no jogo. The Path é literalmente a minha trilha sonora favorita de The Last of Us e é muito foda que esse episódio tenha esse título. Condiz também com a vibe do episódio, aqui que a gente tem o nosso caminho, né, para Seattle, as personagens partem pra jornada, então faz todo sentido. Eu imagino que todos os episódios dessa temporada vão seguir essa mesma vibe, vão seguir esse mesmo conceito de cada episódio ser o nome de uma música que toca durante o jogo, né, inclusive The Path tocou nesse episódio, né, durante os créditos. Uma versão meio broxa dela, mas tocou. E sobre esse episódio, meus amigos, eu prevejo que o chororô vai começar mais uma vez, porque diferente do episódio passado, que foi bem acachapante, bem absurdo e inegavelmente impressionante, esse episódio aqui é um episódio normal. Não temos grandes fatos acontecendo, mas ele é eficiente no que ele se propõe a ser, né? Que é o episódio de pisar no freio e setar o tabuleiro para os próximos episódios. É um momento importante da narrativa, né? O episódio 2 ele fecha um arco e esse episódio inicia um novo arco. E ele tem muita coisa para estabelecer antes que a aventura prossiga. E eu acho que ele não perde tempo em nada. Eu acho que todas as cenas colocadas ali são muito felizes e eu até pensei que talvez só no final desse episódio que elas iriam partir de Jackson. Mas não, é meio que lá pra metade do episódio elas já estão partindo dali. Eu acho que essa pisada no freio antes de partir pra próxima narrativa, pro próximo grande clímax, é muito necessária em qualquer trama. Não dá pra você fazer uma trama coerente de série de TV quando tudo é um pico, quando tudo é impressionante, quando tudo é um grande fato. Se tudo é um grande fato, nada é um grande fato. Fazer bons momentos de transição são importantes para valorizar ainda mais os momentos de ápice, né? Uma boa construção é muito importante. E aqui a gente vê uma boa antecipação. Mais uma vez a série faz muito nesse episódio, o que ela faz de melhor desde a primeira temporada, que é expandir o que já se tem nos jogos. A espinha dorsal da sequência de acontecimentos é até parecido com o que a gente tem no jogo. A diferença é que no jogo o Joel morre, a trama pisa no freio para que você possa sentir essa morte, só que como é um jogo e o ritmo de jogo é completamente diferente do que ritmo de série, 7 minutos depois você já tá em Seattle. Nesse episódio aqui é meio episódio pra elas partirem pra lá, porque tem muito mais coisa em jogo. O todo da comunidade é muito mais trabalhado aqui na série. A gente tem um panorama muito maior, teve a questão do ataque, né, que é algo que também tem que ser trabalhado. Aquela cena do conselho decidindo o que eles vão fazer, se eles vão mandar um grupo maior pra executar a Abby ou não. É uma maneira muito eficiente de você ver toda a comunidade discutindo os assuntos e ver como ela está depois de toda aquela tragédia que foi o ataque dos infectados no episódio passado. Eu achei muito orgânico aquela cena e é muito interessante ver o pessoal decidindo tudo e coisa que no jogo a gente só fica sabendo. E temos algumas mudanças também. A maior delas é a mudança do Tommy, né? Que no jogo ele tá muito mais sangue nos olhos, muito mais inconsequente e ele parte sozinho pra Seattle na primeira oportunidade que ele tem. E inclusive esse salto de 3 meses até a recuperação da comunidade, dos personagens e tudo mais é algo exclusivo da série, que traz até mais realidade pra coisa e tudo mais, e vídeo contexto da série, porque porra, não foi só o Joe que morreu, foi a comunidade inteira que foi arrasada pelo ataque da Horda também. E aqui a gente tem essa figura do Tommy que é necessariamente bem diferente do Tommy do jogo. O Tommy do jogo, ele parece um pouco mais imaturo. O Tommy da série, ele é realmente um líder, mano, e ele consegue ponderar muito bem as ações dele, de modo que aqui ele não partiu, pelo menos até agora, pra buscar vingança ele mesmo e até deixar a Ellie pra trás, sabe? Não levar ela pra poupá-la. Não, aqui ele simplesmente entende que ele precisa ficar na comunidade porque a comunidade está fragilizada e, mano, temos que ficar aqui. Eu imagino que talvez em certo momento ele vá partir pra Seattle também, depois que ele descobriu o que aconteceu com a Ellie e tudo mais. Provavelmente ele vai partir, mas no momento ele agiu de maneira sensata, embora seja coerente que a versão dele do jogo tenha tomado aquela atitude incoerente, que é simplesmente ignorar tudo e ir embora, ignorar a família, ignorar tudo. Aqui ele tem elos muito mais fortes com essa comunidade. Além da esposa, ele tem um filho e também aqui a gente tem ele como essa figura de liderança extremamente forte. Ele é um dos maiores líderes da comunidade. Então ele é essa figura mais responsável mesmo, né? Que acaba sendo essa pessoa até mais pacificadora, mesmo sendo o irmão dele que tenha morrido pelas mãos da Abby.
E é muito interessante que através desse personagem a gente tem uma trama muito legal de ele se preocupando com a Ellie e com o caminho, e tá aí o nome do episódio, que ela pode tomar, sabe, na vida. Será que ela vai trilhar os passos do Joel? Porque nesse episódio ela assume uma persona bem dissimulada, mentindo pra psicóloga, mentindo pra Jackson inteira, dizendo que o que ela quer é justiça, mas tá na cara dela, em todos os momentos em que a gente viu ela sendo sincera, que o que ela quer mesmo é matar a Abby e foda-se. Tanto que em todos os momentos em que você vê ela sendo sincera nesse episódio, é o que ela deseja, ela quer vingança sim. E o que ela faz o episódio inteiro é dar desculpas, né? É dar despistadas, é mentir, como a psicóloga disse, ela é uma mentirosa. E o Tom acaba analisando isso como um traço muito parecido com o próprio Joel, que sempre arrumava desculpas pra cair no pau, entendeu? Pra descer porrada em todo mundo e ir atrás de satisfazer a própria sede de sangue. Foi isso, inclusive, que gerou todo esse away. E é por isso que essa história de The Last of Us em uma série, roteiristicamente, acaba sendo muito enriquecedora, porque numa série você tem essas oportunidades de criar essas cenas pra ir aprofundando a mensagem que o bagulho quer passar, sabe? Enriquecendo toda a mensagem e tudo mais. Você não tem que ficar pensando o tempo inteiro em criar a próxima grande sequência de ação pra entreter o jogador, que num videogame é meio que a obrigação de um jogo. Tudo num jogo acaba tendo que servir a gameplay. Já uma série, tudo acaba tendo que servir à história. Então, The Last of Us, que é um jogo muito focado em história, acaba ficando muito bem aqui em formato de série de TV. A gente viu isso lá na primeira temporada. Aqui no quesito roteiro, pelo menos, e ênfase no pelo menos, ele acaba sendo muito satisfatório e enriquecendo muitos pontos do roteiro que no jogo acaba sendo superficiais. E outra coisa que eu preciso pontuar, embora seja eu chovendo no molhado, é que o MVP desse episódio é muito a Ellie, né? Ela é a atriz que mais rouba a cena nas atuações desse episódio. A Bella Ramsey tem umas sutilezas muito interessantes nesse episódio, desde o momento em que dela acordando histérica e vendo a Abby matando o Joel, né, na frente dela, mesmo eles não estando ali, catatônica e tal, é muito visceral aquela atuação. Tem momentos mais sutis, por exemplo, ela mentindo pra psicóloga, falando que ela tá até de boa e tudo mais, e aí quando ela sai pelo corredor, você consegue ver a expressão dela mudando completamente. A expressão dela de quem não tá assim tão triste, vai mudando gradativamente, sutilmente, enquanto ela vai andando, é muito foda. Esse momento é muito foda. E também a gente tem aquele momento em que ela entra na casa do Joel e tal, e tem todo aquele momento que existe também no jogo, é igualzinho, inclusive, dela pegando a arma do Joel, dela indo lá cheirar a camisa dele, e ela acaba se emocionando, né, eles acabam estendendo aqui, aquela chora de fato, né, valorizam bastante esse momento, e é bem bonito essa parte. Essa atriz entrega pra caralho, velho, não tem como. Como eu disse, e eu mantenho o que eu disse, ela é mais expressiva até que a Ellie do jogo, e com isso eu não estou desmerecendo a Ellie do jogo, porque a Ellie do jogo é uma das personagens mais expressivas, e principalmente em momentos intensos dos videogames. A Bella Ramsey deixa a Ellie mais expressiva ainda. E também numa série você tem margem pra isso, é claro, você pode valorizar essas cenas de drama, e a atriz permite essa gama de sentimentos que ela entrega em tela. Enfim, gosto muito da atuação dela e vou continuar pontuando. Nesse episódio eu acho que ela tem a melhor atuação de todas. O Tommy tá muito bem, a mocinha lá que faz a Dina também tá bem, todo mundo tá muito bem, mas quem tá acima da média mesmo é a Bella Ramsey, e não é pra menos, agora ela é a protagonista. Passar o bastão. E voltando a falar da preparação da Ellie pra sair, mesmo que na surdina, pra buscar a vingança da maneira mais despreparada possível, eu também gosto muito disso, da série ter essa oportunidade de demonstrar o quão despreparada a Ellie tá. No jogo, por você ser o jogador, meio que o jogo é refém de que seus personagens, principalmente nesses jogos de ação e aventura, o jogo fica meio refém de o personagem parecer meio que um super-herói. O Joe, no primeiro jogo, parecia invencível, porque é um jogo, mano. Você mata 1000 pessoas ao longo do jogo. E a Ellie, no segundo jogo, também parece um super soldado. Aqui eles trazem um pouco mais de substância pra isso, dando desvantagem a ela. Como que pra mim é algo bem positivo. Porque quando as duas partem pra Seattle, e aí corta e logo em seguida mostra meio que um exército da WLF com tanque de guerra e tudo, coisa que eu não me lembro de ter visto, nem no jogo, caras terem tanque de guerra e todo mundo militarizado e tudo mais. E aí, tipo, você pensa, caraca, são duas meninas
apenas indo pra isso, tá ligado? Pra esse campo de guerra que tá acontecendo em Seattle. Você acaba tremendo na base, mano. E aqui o roteiro, ele quer mostrar pra você o quanto que a Ellie é despreparada mesmo, né? Ele tá fazendo isso desde o primeiro episódio da segunda temporada. E há algumas pessoas meio lentinhas que criticaram esse detalhe da imaturidade da Ellie, do despreparo que ela tá nesse mundo, e não perceberam que é muito proposital eles demonstrarem o quão despreparada ela tá pra justamente potencializar a intensidade da trama, né? E esse episódio faz isso mais ainda, de maneira prática. A gente vê ela se preparando pra guerra com munição pra caralho, arma pra caralho. E, inclusive é muito legal ver esses pormenores, né? Porque não tem muito esse momento no jogo, né? De tipo aquele arsenal que o personagem costuma carregar e a gente mal vê esse arsenal no personagem em jogo, né? O The Last of Us até vê. Acho que todos os itens que o personagem carrega em The Last of Us realmente aparecem no boneco 3D, mas a maioria dos jogos você não vê onde o personagem coloca tantas armas, tantas munições e tudo mais. Eu senti ali uma leve brincadeira com isso, né? Com ela assim, com todas aquelas armas, todas aquelas munições e tudo mais, e a Dina chegando, caraca, você vai levar tudo isso e não vai levar um kit de primeiros socorros. É isso aí mesmo, né? Sabe, evidenciando o despreparo dela e tudo mais, e ao mesmo tempo tirando sarro com essa mecânica de jogo. E daí ela sugere que, cara, vamos levar tudo que a gente consegue segurar no nosso corpo. Não podemos deixar com que nada nos atrase e tudo mais, até mesmo o negócio de ir num cavalo só pra economizar recursos. A Dina acaba sendo o lado racional aí no meio desse turbilhão de sentimento que a Ellie tá. Porque nada mais natural, depois da Ellie perder tudo, que ela se torne uma pessoa ainda mais irracional do que ela já era. Ainda mais impulsiva do que, como ela mesma admite nesse episódio, ela já era. Então é bem interessante você ver a Dina entrando aqui, sendo uma pitada a mais de racionalidade no meio dessa coisa toda. Ainda não é racional o suficiente, é claro. Ainda são duas meninas inexperientes indo pra boca do furacão, sabe? E isso é a graça, inclusive, da trama. Mas é legal ver as duas complementando uma a outra. E daí elas partem, inclusive a gente tem esse personagem novo, que é Carlisle o nome dele, né? Algo assim, que é aquele velho lá que manca, que aparentemente, ó, é meio que uma persona não grata ali dentro da comunidade, mas que acaba sendo uma das poucas pessoas que tá sangue nos olhos também, e apoiando a causa da Ellie, né? E acaba ajudando e entregando pra Ellie aquele famoso rifle satisfatório que ela usa no segundo jogo e tudo mais. É bem interessante esse detalhe que eles adicionaram aqui, e dá um estofo, né? Porque não é possível que a gente não vai ter um rosto além dos personagens que a gente conhece, no meio de uma comunidade gigante que não vá apoiar a causa da Ellie. Essas pessoas existem, e numa série de TV se faz necessário que a gente mostre essas pessoas. E eles fazem de maneira bem sólida aqui, por meio desse personagem, dando tempo de tela pra ele e tudo mais. Eu achei bem interessante essa adição, muito bem-vinda. E daí eles partem e, diferente do que a gente tem no jogo, o túmulo do Joel não fica lá dentro da comunidade, o que faz sentido, né? Porque um cemitério é ocupação de espaço e a comunidade precisa ser 100% eficiente. Portanto, é lógico que eles enterrem os mortos longe da comunidade e tudo mais. Faz sentido e gera também um momento fotograficamente muito bonito, né? Porque é um campão aberto assim, com os túmulos e tal, e a Ellie indo visitar, a fotografia é bem interessante ali naquele momento. E a gente tem esse momento de travessia, né? Onde a gente tem muitos takes abertos, é muito bonito e tudo mais. E elas vão chegando até Seattle. No meio do caminho, a gente tem também aquele momento em que elas encontram os Serafitas mortos pelos lobos no meio da estrada. E esse momento, essa mudança, eu achei curiosa. Porque antes disso acontecer, a gente, nessa cena inclusive, descobre que aqueles Serafitas são os mesmos que a gente viu minutos antes no episódio por meio de um flashback. Um grupo inteiro foi morto ali pelos lobos e no flashback a gente vê esses caras ainda vivos, né, antes do ataque. E tem até uma criancinha que aparece lá e eles estão falando sobre a profetisa, que é meio que quase uma divindade que esses caras cultuam. Serafitas, esse grupo novo dos carequinha, se comunicam por assobios, é muito foda. Se comportam meio que como uma seita. Só que é muito curioso porque no jogo eles não aparecem nesse momento, eles demoram um pouco mais pra aparecer e não é nesse tom que eles aparecem. Porque aqui a gente tem um pai conversando com a sua filha, sabe? Um pai sendo gentil com a sua filha. Inclusive, no primeiro momento eu pensei que aquela menina seria o Levi, pros jogadores sabem do que eu tô falando. Eu pensei que ela seria o Levi, mas não é. Ela morreu já no primeiro episódio. E eu achei interessante esse movimento, porque é a primeira vez que a gente vê os Serafitas no jogo, eles parecem ser, eles passam essa conotação de serem ainda piores do que os lobos. Isso é muito interessante. Porque, mano, parece um bando de irracional, parece um bando de bicho que só quer matar. Parecem piores, literalmente piores do que os lobos. Eles parecem muito mais selvagens e tudo mais, e você demora a humanizar ou desenvolver um pouco essa comunidade. Eles, por muito tempo, eles ficam
indicam como sendo o elo mais fudido ali, sabe? Piores que os lobos. E aqui não, eles fizeram ao contrário, né? Na primeira aparição dos Serafitas, eles já tentaram humanizar os Serafitas e mostrar que os lobos, não, esses sim são muito maldosos, o que faz todo sentido com a trama que eles estão tentando construir ali, com a mensagem do que é o jogo e que vai ficar muito clara conforme a história for avançando. E é muito interessante você já logo aqui no terceiro episódio já demonstrando que, dependendo da perspectiva, aquela pessoa que pode ser aos seus olhos muito tenebrosa, na verdade, entre os seus, dependendo da perspectiva, você pode achar ela até razoável. É o que essa cena tenta vender, porque eles parecem muito humanos nessa cena, nessa primeira cena. E é aquela coisa, né? Só depende da perspectiva. Você pode estar sendo o vilão da história de outra pessoa. E, mano, isso é literalmente a linha guia de The Last of Us Parte 2, tá ligado? E de muitas outras histórias pós-apocalípticas. Lembra do meu famoso vídeo do Rick Vilão, né? O Rick Vilão, o maior vilão de The Walking Dead? Pois é, mano, é a mesma coisa. O mocinho da história, Rick Grimes, Joel Miller, Ellie, podem ser os vilões na história de outra pessoa. Só depende da ótica pela qual você vai ver aquela pessoa pela primeira vez. Qual vai ser a primeira impressão que você vai ter deles? Você tá do lado de quem nessa brincadeira, sabe? Isso vai definir qual vai ser o vilão da história. É uma questão de perspectiva. E é muito interessante o jeito que eles fizeram aqui, essa mudança que eles fizeram aqui nos Serafitas, pra eles logo de cara parecerem meio humanos demais, sabe? Pelo que a gente lembra deles logo de cara, no primeiro momento, pelo menos, no jogo, quando eles aparecem pela primeira vez. É muito do interessante. E eu quero ver como eles vão retratar os Serafitas daqui pra frente, sabe? Será que quando a Ellie encontrar os Serafitas, a gente vai ter aquela visão completamente diferente do que a gente viu nesse episódio? E será que os lobos, a gente vai continuar vendo eles dessa maneira extremamente selvagem? Porque, porra, eles estão parecendo literalmente mais selvagens do que eles são no jogo, mano. Os caras mataram criança, mano. Isso aí é uma coisa que eu esperaria dos Serafitas, sabe? Muito interessante, muito intrigante. Eu quero muito ver pra onde vai isso, como eles vão escolher mostrar esses personagens em tela, esses lados, essas óticas pra gente ao longo da série, mano. Eu achei interessante, também achei interessante o fato de que a Abby não aparece em nenhum momento nesse episódio. Eu gosto disso, de às vezes você simplesmente sumir com o vilão, e principalmente pra The Last of Us, porque eles estão querendo construir aqui, é interessante que a Abby suma de cena por um tempinho, sabe? Eu acho que ela vai aparecer no próximo episódio, mas gostaria que ela sumisse por mais episódios, pra ficar aquela aura da Abby no ar. Será onde é que ela tá? Eu acho que agregaria. Não acho que isso vai acontecer, mas eu gostaria que isso acontecesse. Que fosse só Ellie, igual é no jogo, nesse momento da história, que é só Ellie, sabe? E a Abby vira um fantasma no ar. Onde é que ela tá? Onde é que ela tá? Eis a questão, sabe? Eu gosto dessa mística que você cria ao redor do vilão quando você conserva a imagem dele e ele demora pra aparecer. Agora, o episódio termina com a chegada das meninas em Seattle e é uma bela imagem, aquele takezão aberto muito parecido com o que a gente tem no jogo, que mostra Seattle ao longe. É muito legal e é até meio pacífico, sabe? Esse primeiro momento que eles chegam em Seattle. Depois é só grito e correria e tragédia, mas nesse primeiro momento é meio que até contemplativo, porque o jogo, depois que o Joel morre, ele dá uma pisada legal no freio e vai escalonando devagar, sabe? Ele vai na dele, mano. E eu gosto desse primeiro momento contemplativo que a gente tem dentro de Seattle. Infelizmente o episódio acabou antes que a gente pudesse explorar melhor aquele lugar. Eu espero de coração, muito mesmo, que a gente tenha muito tempo de tela desse primeiro momento das duas lá em Seattle explorando. Porque no jogo, logo quando a gente entra nessa cidade, é um show de visual, é um show sei lá, de ambientação, de imersão pós-apocalíptica. E o jogo só te deixa solto na cidade pra você explorar e tal, e quase um mundo aberto por um momento. Embora o jogo seja linear, nesse momento ele se abre bastante, que é pra você simplesmente contemplar a beleza trágica do mundo pós-apocalíptico. Eu gostaria que o primeiro ato do próximo episódio, pelo menos, fosse literalmente isso, sabe? Só contemplação das duas, assim, nesse mundo, sabe? Ela solta nesse mundo, contemplando tudo. É um negócio que eu tenho medo de eles acabarem deixando de lado, porque, primeiramente, e até por uma questão de orçamento, uma questão de, tipo, live action, esse momento dela chegando em Seattle, por mais que tenha sido legal na série e bonito, é muito mais contemplativo, é muito mais bonito no jogo. Porque o jogo é simplesmente 3D, né? É o 3D fotorrealista, onde todos os pixels, todos os polígonos na tela são colocados ali
especificamente para te trazer contemplação. É um cenário artificial, aquele hiperrealismo, né? Não é nem realismo, é hiperrealismo. E aqui a gente trata de um cenário realista, né? Porque muitos deles são inclusive feitos com pouco CGI. Você tem a rua caracterizada ali com as carcaças dos carros e tudo mais, e não tem pouco CGI. Então é realista, mas no jogo é hiper realista, que é aquela iluminação super dramática, que é aquele mato exagerado tomando conta de tudo, sabe? O mato do tamanho das meninas praticamente ali naquela avenida principal que elas estão percorrendo, e num live action meio que é difícil demais fazer um matagal gigantesco em cima do que é um asfalto, sabe? De uma rodovia. É muito mais difícil de recriar aquele cenário na majestade que ele é no jogo, sabe? É muito difícil, eu entendo, mas espero que no início do próximo episódio eles tentem, sabe, criar esses momentos assim, onde você só respira e contempla a paisagem, e você tem um momento de exploração mesmo das duas, e que eles demonstrem essa beleza do pós-apocalipse, que é uma coisa que eles fizeram muito bem na primeira temporada do episódio 2, que é quando a Tess, a Ellie e o Joel estão andando por aquela cidade lá, que tem os dois prédios caídos, e por um bom tempo é contemplação, é lindo, sabe, os ambientes e tal, e convincente. Eu quero um pouco daquilo aqui agora em Seattle. Vamos ter que ver no próximo episódio, porque elas mal chegaram, né? Temos que ver o que vai acontecer agora. Mas tenho medo deles só irem pro que importa e não... Respira, cara, não precisa ficar maluco. Ah, tudo tem que avançar o mais rápido possível, porque tem que ter ritmo, tem que... Ah, ritmo. Não é assim que ritmo funciona. Pisar no freio é interessante, o contemplativo é interessante, principalmente quando você tem essa trama na mão, essa história na mão. Eu quero. Próximo episódio, por favor, me dê 20 minutos de contemplação com Ellie e Dina lá em Seattle, dia 1. Beleza? Fechou, Neil Druckmann? É bom aproveitar que ele tá assistindo o vídeo e pedir pra ele fazer isso aqui, mandar boa pra nós, tá? Eu sei que ele tem voz ali dentro da produção. Mas é isso aí, rapaziada. O que vocês acharam do episódio dessa semana? Comenta aqui embaixo, tá? Se você é novo aqui nesse canal, considere se inscrever aqui nessa brincadeira pra ajudar a gente nos nossos projetos, pra gente expandir nosso trampo por aqui, fazer coisas cada vez melhores, mais elaboradas, e também entra aí no canal, tem muito conteúdo sobre muita coisa. Igual The Walking Dead, tem The Walking Dead aí, tem 1000 vídeos The Walking Dead aí. E dentre muitos outros, Jurassic Park, a gente faz um monte de vídeo legal aí, e temos a nossa própria série pós-apocalíptica ambientada do Brasil. Eu gosto do The Last of Us, né? O pós-apocalipse e tudo mais, né? A gente tem uma série brasileira de um apocalipse zumbi brasileiro. Gostas? Aprecias? Então, vai lá assistir, mano. A gente fez aí com um clipe de papel e uma marreta, mano. A gente fez essa série aí. 6 episódios. É pouco orçamento, mas ficou interessante o resultado. Vá lá ver. E torne-se membro, hein? Torne-se membro pra ajudar a gente a financiar essas brincadeiras ousadas e malucas aqui neste canal, tá? Nessa internet, pro mundo afora. É muito importante mesmo pra gente continuar avançando rumo ao progresso aqui neste canal, pra que, sei lá, um dia a gente se torne uma grande produtora, quem sabe? Seria interessante. Eu precisaria de vocês se tornando membro. Portanto, muito obrigado a todos que já se tornaram membro. Olha só essa rapaziada bonita aparecendo aqui na minha tela. Agora já tem 2 páginas de membro, porque tá crescendo a família, né? Vamos crescendo, vamos crescendo. Muito obrigado a todos os membros, muito obrigado a você também que tá sempre engajando, tá sempre dando like, tá sempre fazendo a porra toda. Segue eu também no Instagram, né? Eu nunca divulgo esse negócio, porque eu sou péssimo com rede social, mas temos Instagram. Às vezes eu posto umas novidades de vídeos que estão por vir, planos e tal, algumas coisinhas interativas com o público. Eu faço umas coisinhas lá às vezes, tá? Então segue lá no Instagram, mano. Vai fazendo as coisas aí, mano. Muito obrigado mais uma vez, pessoal, por toda a audiência, por terem assistido até aqui. Até mais e valeu!